pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Glória a Deus. Temos, ó Pai, pela manhã desse dia, ó Pai, por todos os períodos, ó Pai, que já tivemos aqui, ó Pai, de adoração ao nome do Senhor, ó Pai, de leitura da Tua Palavra, de meditação, ó Pai, nos Teus ensinamentos. Ó Pai, nós Te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor venha nos capacitar, ó Pai, a viver essa palavra a qual nós ouvimos. Ó Pai, que essa palavra, Pai, venha entrar de fato no nosso coração, na nossa mente, ó Pai, e transformar radicalmente as nossas vidas. Ó Pai, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor transforma as vidas. Ó Pai, nós sabemos que o Espírito Santo do Senhor nos convence, ó Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Ó Pai, e se nós de fato, ó Pai, temos o Espírito do Senhor em nós, ó Pai, que Ele venha agir de maneira poderosa no nosso coração, Pai, para que nós possamos viver de fato para a glória do Senhor. Ó Pai, acalma o nosso coração, acalma a nossa mente, ó Pai, nos dê um espírito, ó Pai, brando, suave, calmo, para que nós possamos, ó Pai, enfrentar esses dias de luta, ó Pai, com a serenidade que o Senhor nos dá. Ó Pai, enche o nosso coração de alegria, de esperança e de fé, ó Pai. Que em tudo, ó Pai, nós possamos viver, ó Pai, o Teu amor, a Tua graça e a Tua bondade. Nós oramos, gratos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos pedir aos irmãos que estejam abrindo as suas Bíblias no livro de João, no capítulo 6, versículos de 1 a 13. Nós estaremos aprendendo alguma coisa com esse milagre de Jesus. João, capítulo 6, versículo de 1 a 13. A multiplicação dos pães. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão,
porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar uma relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Pai querido, nosso Deus, nós, Pai, somos dependentes do Senhor em todos os aspectos. Até, Senhor Deus, para o nosso respirar, o piscar de nossos olhos, o mover de nossos pés, enfim, Senhor Deus, dependemos do Senhor em tudo. Sem o Senhor não somos nada, não conseguiremos viver. Até porque essa vida não é nossa, foi o Senhor que soprou, nos deu a vida. Por isso, Pai, nós estamos aqui na dependência do Senhor. Dependemos do Senhor, ó Deus, para tudo. E por isso nós te pedimos que o Senhor esteja conosco nessa manhã, para que possamos entender, ó Deus, a mensagem que o Senhor tem para nos passar através desse milagre que o Senhor fez há tantos anos atrás. Obrigado, Senhor Deus, por este momento, por essa igreja, por estar, Senhor Deus, movendo corações, estar aqui presente, Senhor Deus, que é um momento ímpar na nossa vida, quando deixamos a nossa casa, deixamos o nosso lar e viemos aqui para o templo, para buscar ao Senhor, engrandecer o Teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por tudo. Amém, Senhor. Irmãos, ultimamente nós temos visto na televisão falar muito sobre, principalmente depois que o governo se predispôs a colocar esse benefício em favor das pessoas. E mesmo assim a gente cansou de ver na televisão os repórteres abrindo até a geladeira das pessoas e mostrando aquela geladeira totalmente vazia, que não havia ali alimentos, não havia nada. E a gente também tem observado pelo mundo afora alguns países pobres em que populações passam fome, literalmente passam fome. A fome física é uma necessidade física de alimento, é uma ansiedade que a pessoa passa por não ter o alimento, por não ter aquele alimento para poder sobreviver. Graças a Deus que em nossa região, em nossa cidade, aqui na nossa igreja, a gente não tem visto isso. Apesar de a igreja, às vezes, desenvolver algumas cestas básicas para ajudar algumas pessoas, mas a fome realmente, eu acredito que não tenha acontecido no nosso meio. Essa é a fome física, mas existe uma fome que reina em nosso meio, que eu até relacionei alguns tipos de fome que muitos de nós temos vivido,
e muitas pessoas têm vivido hoje, aliás, uma grande parte do mundo e nosso país, que é a fome da paz. Quantas pessoas anseiam por paz, quantos países lutando pela paz. É uma fome da compreensão. As pessoas não se compreendem mais, muitas famílias são incompreendidas, não há aquela compreensão familiar. A fome da paciência. Como as pessoas estão impacientes nos nossos dias. Muitas das vezes nós nos pegamos sendo movidos por essa impaciência que às vezes atrapalha até o nosso desenvolvimento familiar, nosso momento de relacionamentos. A fome da confiança. Vivemos um momento hoje em que não se confiam mais nas pessoas. Eu lá no meu trabalho eu vejo isso todo dia. Meus clientes chegam a mostrar, olha, eu estou perdendo aqui não sei quantos R$1.000 de mercadoria que eu vendi e não recebo. Falta de confiança das pessoas, mesmo nós que somos aqui da igreja, que somos evangélicos, somos cristãos, as pessoas não se podem confiar mais uns nos outros. Vivemos essa fome da confiança. A fome da união. Vocês já pensaram como as pessoas estão desunidas hoje? O mundo está desunido. Como hoje existe o egoísmo, né, das pessoas. A fome da tolerância. As pessoas não se toleram mais. Mesmo as crianças hoje não têm aquela tolerância com os pais, com os ensinamentos dos pais, com o aprendizado na família. Meus irmãos, a fome de amor sem limite na família. As pessoas estão se degradando, irmãos contra irmãos. Basta morrer o chefe da família e a família destruída, porque as pessoas querem o patrimônio, querem o dinheiro, e às vezes acabam até se matando por causa disso. A fome, uma das grandes fomes que nós vivemos hoje é a fome da falta de perdão, a fome do perdão. Nós não temos mais capacidade de perdoar os nossos irmãos. Uma palavrinha que se fala degladia uma guerra entre nós. Meus irmãos, no texto que nós acabamos de ler, ele é muito interessante e tem uma força muito grande dos milagres de Jesus, porque depois do registro da ressurreição de Cristo, é o único milagre de Jesus que ele é narrado nos 4 evangelhos. É o único. Todos os outros 30 e poucos milagres que Jesus fez estão, às vezes, até em 3 evangelhos, mas a multiplicação dos pães, ela está narrada nos 4 evangelhos. Isso nos traz para a gente o significado desse milagre de Jesus. Como ele é grandioso, como ele foi maravilhoso, como ele, traz para nós muitas lições. Jesus estava subindo para Jerusalém, ele ia participar da Páscoa, que aconteceria naqueles dias. E interessante que esse texto, ele nos narra que Jesus havia acabado de curar o paralítico, lá de Betesda, aquele da Porta Formosa. Aquele paralítico tinha 38 anos que ele era paralítico naquela cidade. E todos os dias ele era pego por alguém, levava, colocava lá, depois voltava com ele. E quando Jesus curou aquele homem, isso causou um impacto tremendo naquela cidade. Imagina bem, uma pessoa com 38 anos, sem andar, e de repente ele é curado e começa a andar e pular e saltar de alegria. Isso causou impacto. Jesus já estava famoso e a fama dele então disparou depois daquele milagre de Jesus. Jesus então, a multidão estava seguindo ele atravessou então o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Essa cidade de Tiberíades, ela é uma cidade fundada por Herodes, em homenagem ao imperador romano Tibério, que foi esse imperador que deu o nome a esse mar da Galileia. Agora, interessante que essa cidade aqui é a única cidade que ficava à margem do mar da Galileia, que Jesus nunca pisou nela. E ela existe até hoje, lá nessa região. Jesus, então, observando que a multidão estava chegando, aquele povão ali, onde Jesus passava era desse jeito,
Ele subiu ao monte, juntamente com seus discípulos, e a multidão foi atrás. E eu fico pensando, se tem uma pessoa que era tranquilo, era Jesus. E ele subindo o monte, ele começou a olhar e viu aquele povão. Diz alguns textos aqui de outros evangelhos que fala que já era tarde, já estava entardecendo. E Jesus então começou a sentir, bom, esse povo está começando a ter fome. E ele chama Filipe, mas ele sabia o que ele ia fazer, né, pastor? Jesus já tinha em mente tudo que ia ser realizado, mas ele chamou Filipe só para experimentar a fé dele. E ele falou para Filipe: Filipe, o que nós vamos dar para esse povo comer? Filipe olhou para o povo, assim como eu, como você, como nós que somos humanos, tem hora que a gente perde a noção, a gente fica desesperado. E Filipe possivelmente olhou para aquilo ali e falou, mestre, não bastariam 200 denários de pão para alimentar esse povo? É muita gente. E aí nesse mesmo momento André aparece, o outro discípulo, e fala, Senhor, não se preocupa não, tem um rapazinho aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que adianta isso para alimentar tanta gente? Outro cara que foi pessimista, André. Jesus então, calmo, eu fico pensando na calma de Jesus. Jesus era calmo demais. Ele falou, olha, manda o povo sentar aí. Aí o povo sentou, e ele então fez aquela multiplicação daqueles pãezinhos, e diz o texto que todos comeram o quanto queriam, comeram para sobrar, e ainda sobraram ali 12 cestos que foram recolhidos pelos discípulos depois da alimentação daquele povo. Meu irmão, vamos tirar aqui rapidinho 3 lições para a nossa vida espiritual hoje. Primeira lição: nós, homens do século 21, estamos preocupados demais com o material, as coisas materiais, e não conseguimos perceber o maravilhoso poder de Deus em solucionar e resolver os nossos maiores problemas. Nós ficamos focados demais na nossa vida, naquilo que nós estamos construindo, naquilo que nós estamos fazendo, no nosso trabalho, naquilo que nós estamos produzir, com nossos filhos, na educação dos nossos filhos, e esquecemos desse poder maravilhoso e grandioso de Deus para resolver as nossas situações. O versículo 7, Filipe lembrou a Jesus de que 200 denários de pães não seriam suficientes para alimentar a todos. Meus irmãos, um denário, ele corresponde a um dia de trabalho. Como nós somos aqui da região da roça, uma região rural, a gente sabe que um dia de trabalho rural hoje é R$60, né, Dorli? R$60. Então, olha o raciocínio de Filipe. 200 denários no nosso dia hoje, no nosso contexto, seriam 12 mil reais. Se nós comprássemos hoje os pães a 50 centavos cada um, nós compraríamos 24 mil pães. Até que ele raciocinou bem. Mas Jesus, então aqui no Lucas capítulo 18, versículo 25, Jesus falando sobre as riquezas, aquele discípulo ali, logo ele pensou no dinheiro, logo ele pensou em como comprariam aqueles pães. Eles pensaram de forma material, mas Jesus estava pensando de forma espiritual. Jesus já tinha um plano para aquilo ali, ele só queria testar a fé daqueles homens. Jesus só dizendo aqui, em versículo 7, no versículo 18, capítulo 18, versículo 25 de Lucas, quando Jesus, falando sobre as riquezas, Jesus falando sobre o perigo das riquezas, ele chegou a dizer o seguinte: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. No versículo 26, fala que as pessoas que estavam ali assustadas,
Disseram, mas perguntaram, mas quem então pode ir para o céu? E Jesus, no versículo 27, ele diz o seguinte: mas os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Meus irmãos, aqueles discípulos, eles ficaram aterrorizados, eles achavam impossível. Como que eles iam, primeiramente, onde que eles conseguiriam comprar tantos pães para alimentar aquelas pessoas? E depois André, quando ele falou daqueles peixinhos, como conseguiriam alimentar aquelas pessoas com 5 pães e 2 peixes? Olha como eles foram materialistas ali. Eles não confiaram que Jesus estava ali, que Ele poderia fazer aquele milagre. Mas Jesus, então, em outros textos, Ele disse: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Meu irmão, quantas das vezes nos desesperamos por uma coisa tão pequena? Tão pequena, às vezes nós ficamos loucos. Esquecemos de que temos um Deus, de que Ele é poderoso, de que Ele pode nos ajudar a resolver os nossos problemas. E às vezes tem casos que às vezes a gente nem ora, a gente nem busca Deus primeiro para tomar as decisões, a gente já vai direto no material. Mas nós temos sempre lembrado dessa palavra de Jesus: os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Sejam grandes ou pequenos o problema em que nós vivemos, precisamos primeiramente buscar o Senhor, colocar nas mãos dEle, e depois agirmos com a ajuda dEle para resolvermos esse problema. Em segundo lugar, nós percebemos que as soluções de todas as nossas fomes, ou melhor, a solução de todas as nossas fomes estão em percebermos a grandeza de Deus e nos entregarmos em suas mãos. No versículo 11, o que o texto fala? Todos comeram o quanto queriam, ninguém saiu dali com fome. E eu fico pensando que eles devem ter comido muito, né? A gente vai a algumas reuniões da UPH, por exemplo, né, Ismael? E a gente percebe que tem gente que come um punhado de pães. E não é pouco, não. Você imagina o quanto aquele povo comeu? Ainda sobrou 12 cestos. Olha o poder de Jesus. Versículo 10 fala que eram quase 5.000 homens. Se você for lá em Mateus capítulo 14, versículo 21, esse mesmo milagre, ele tem mais umas características a mais. Mateus diz que eram cerca de 5 homens, além de mulheres e crianças. E a gente fazendo as contas aqui, se tinham 5.000 homens, devia ter no mínimo umas 6 ou 7 mil mulheres. Verdade, porque as mulheres são muito mais presentes, né? E agora as crianças, os jovens, eu acredito que tinham ali, no mínimo, 15.000 pessoas. 15.000 pessoas provavelmente estavam ali presentes. Provérbios capítulo 16, versículo 3, diz o seguinte: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Queridos, esse confia aqui é confiar de forma literalmente. Tudo que nós formos fazer, é necessário que nós, primeiramente, colocamos nosso joelho no chão e falamos: Senhor, eu pretendo fazer isso. Me dê um sinal de que realmente eu tenho que fazer isso. Seja em qualquer situação na nossa família, com nossos filhos, com nosso trabalho, em tudo aquilo que formos fazer, precisamos confiar no Senhor as nossas obras, para que Ele possa realmente nos ajudar. Terceira e última mensagem desse texto nos diz o seguinte: quando percebemos a grandeza e o poder de Deus e lhe entregamos o comando das nossas vidas, o resultado é tremendo e incomparável. É tremendo, meus irmãos. Precisamos fazer prova disso. Eram mais de 15.000 pessoas. No versículo 12 e 13 diz que todos alimentaram e sobraram 12 cestos.
João capítulo 2, versículo de 1 a 12, nós temos um exemplo disso no primeiro milagre de Jesus, que foi as bodas de Caná. A gente viu ali a transformação em abundância, em qualidade, em todos os aspectos que Jesus fez naquele primeiro milagre dele. Transformou aquela água em vinho de ótima qualidade, quando todos já estavam desesperados. O Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Versículo 6, fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Irmãos, isso aqui tem uma profundidade tão grande. Por exemplo, fará sobressair a tua justiça como a luz. Quando você acende uma lâmpada, você percebeu que a claridade dela atinge todos os aspectos? Não fica um cantinho onde fica escuro. A luz tem uma capacidade de se expandir de uma forma tremenda. Quando ele diz que ele fará sobressair a tua justiça como a luz, a justiça aqui significa aquilo que você realiza. Tudo aquilo que você faz parte da sua justiça. Quando você está fazendo determinada coisa, quando você está ajudando alguém, quando você está fazendo um negócio, quando você está tomando uma decisão, ali está a sua justiça. Quando você pretende fazer um determinado negócio com uma pessoa, quando você vai lá no seu trabalho com seus empregados ou com o seu patrão, ali está a sua justiça. Aquilo que você está fazendo, aquilo que você está realizando, aquilo que você está falando, tudo tem a ver com a sua justiça, com aquilo que você faz. E o texto diz que ele vai fazer sobressair essa justiça como a luz, com a claridade total, com clareza total, com transparência total. E é isso que Deus consegue fazer na nossa vida. Porque por nós mesmos, nós vamos mentir, nós vamos tentar ludibriar, nós vamos tentar enganar, nós vamos tentar passar a perna. Mas quando Deus está agindo em nossa vida, nossa ação é transparente, a nossa justiça é clara, a nossa justiça é límpida, a nossa justiça é como a luz. E é isso que esse texto diz. Mas ainda mais profundo ainda, quando ele fala do nosso direito. O direito é tudo aquilo que nós recebemos. A justiça é quando eu ajo, e o direito é quando eu recebo determinada coisa. Meus irmãos, olha o que o texto diz. O teu direito é como o sol ao meio-dia. Vocês já perceberam o sol do meio-dia? Às vezes a gente não percebe que a gente está trabalhando, está almoçando. Mas o sol do meio-dia é o momento mais exato do sol. É quando ele está realmente ereto, direto, verticalmente, ou seja, não há sombras. Você está em pé aqui, você não vê sombras, porque o sol está verticalmente sobre você. E esse texto diz que o seu direito será como o sol ao meio-dia. Oh, meu irmão, que coisa maravilhosa. O seu direito é tudo aquilo que você recebe. Você recebe a gratidão daqueles que precisam de você. Você recebe a gratidão daqueles que trabalham com você. Você recebe o amor da sua família. Você recebe o respeito dos seus filhos, da sua família, daqueles que convivem com você. Você recebe como a gente poderia dizer aqui, o crédito daquelas pessoas que confiam em você. Por isso que o texto diz que o seu direito será como o sol ao meio-dia, ou seja, não há sombras, é transparente, é claro. Olha como é maravilhoso esse versículo da palavra de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Caminho aqui significa todos os teus cuidados, todos os teus negócios, todos os teus desejos,
todas as tuas necessidades, todas as tuas preocupações, todas as tuas ansiedades, etc, etc, etc. Esse é o seu caminho. Tudo aquilo que você pretende fazer, tudo que você pretende realizar, a forma de você viver, a forma de você falar, tudo isso é o seu caminho. E ele então diz que se nós entregarmos esse caminho, as nossas vontades, o nosso desejo, a nossa forma de viver a Ele, Ele fará tudo para nós. Essa palavra usada aqui pelo salmista, entrega, tem um outro significado tremendo. Entrega o teu caminho significa literalmente rolar, lá do original. Ou seja, precisamos rolar os nossos problemas para o Senhor, passar para Ele, abrir mão de todos esses problemas, entregar na mão dEle. E aí sim, Ele fala que o meu fardo é leve, não é que é? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E Ele vai resolver para cada um de nós. Oh, meus irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa linda, que coisa tremenda, quando a gente pega essa palavra de Jesus, essa transformação de Jesus. Precisamos crer e acreditar sempre nisso, entregar a Ele todo o nosso caminho, e Ele fará realizar tudo para nós. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus faça você, faça a mim, faça a igreja presbiteriana de Batiba, faça os evangélicos de Batiba, faça os cristãos de Batiba, do estado, do Brasil, do mundo, a colocar essa fé nas suas realizações, nos seus pensamentos, na sua forma de viver. Que nós possamos mudar de vida, mudar de atitude. Depois dessa pandemia, que nós possamos vir para aqui com outra cabeça, com outra decisão, com outra forma de viver. E que Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos? De repente tudo volta ao lugar. De repente a casa volta a ser um lar. De repente a gente senta pra ouvir. Só agora a gente para de exigir. De repente a gente volta a amar. De repente dá saudades de abraçar. De repente protegemos os avós, mas na verdade sempre estiveram sós. De repente o nosso barco se encheu. De repente não há rico nem plebeu. De repente todo mundo quer remar, mas sem comandante não saímos do lugar. De repente a gente lembra que ficou. De repente só Jesus é o Senhor. De repente o bem vence o mal. Já não importa o que se fez no carnaval. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus.
nossa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. Amém. Glória a Deus.